Oiê! Pensou que não ia ouvir minha voz ainda neste ano novamente? Pois vejam só quem voltou. Fiquei um tempinho, né? Um tempinho sumida de novo, gente. Assim, né? Estamos aqui voltando neste final de ano maravilhoso. Temos muito a agradecer aí a 2025. E principalmente, né, aproveitar aqui a abertura do nosso pod maravilhoso, que eu estava com saudade, para agradecer a todos vocês que acompanham o Mística Lua, né, quem está desde o início, quem chegou neste ano. A recap aqui do Spotify saiu na última semana. E quem está lá no Insta, né, quem acompanhou por lá, viu os resultados do nosso pod, o crescimento que a gente teve esse ano e a minha felicidade. Então, se você ainda não acompanha, né, a gente tem o Insta do Mística Lua. Te convido, tá, para ir lá. Claro que eu não fico postando muito, porque o meu foco principal aqui é o podcast, mas lá é uma forma da gente compartilhar de maneira visual, um pouco mais próxima também, né, com vídeos, essas coisas. E eu compartilhei lá, fiquei super feliz, né? A gente teve mais que o dobro de pessoas chegando, né? E uma coisa até que eu disse no post que eu coloquei em agradecimento foi que eu comecei o pod com esse intuito de formar um círculo, né, de mulheres, um círculo sagrado para a gente compartilhar essa egrégora, né, maravilhosa. E hoje posso dizer que a gente tem já um círculo que não para de crescer. E não tem só mulheres, né? A gente tem um círculo misto, né? Eu fiquei super animada e que a gente teve um alcance de 10 países nesse ano e foi assim, né, uma surpresa porque mostra que até pessoas que estão morando fora buscam, encontram gente lá e estão compartilhando aí das mesmas experiências, mesmas ideias, né? Então, aproveitando até para você que não segue ainda o pod, né? Que às vezes a gente escuta ali e fica na nossa página inicial como sugestão. O próprio aplicativo te sugere quando surgem novos episódios. Mas se você não está seguindo, te convido a seguir para não ter chance de perder os novos que vão chegar, porque tem muita coisa nova, tá bom? Vou contar para vocês um pouquinho. E, e também dar essa força, né? Avaliando o podcast para que ele continue crescendo e chegando a mais pessoas que precisam conhecer e aprender, compartilhar com a gente dessa egrégora maravilhosa, né? Então, eu vou passar assim uma overview das novidades que nós vamos conversar aí nos próximos episódios e, né, no ano que vem, vamos ver, vamos estar mais presentes aí, por favor, né? A gente é uma promessa de todo ano e eu tô melhorando. Então, pessoal, para quem tá no Insta, acho que já viram, né? Às vezes quando eu compartilho por lá, nesse ano eu tive um crescimento muito grande também em estudos, em pesquisas. Então, eu comecei estudos de latim, tá? Porque pra gente aprender, né? Ter uma base melhor e aprender com maior facilidade também. Principalmente alquimia, que é outra área que eu comecei a caminhar aqui, encontrei tanta coisa fantástica, gente. É muita coisa assim. Eu amo esse caminho que cada passo que a gente dá, a gente encontra algo e ali a gente vai acrescentando na nossa busca. Quando você vai ver, é uma coisa muito completa que se torna depois, né? Em relação ao tarô, eu também tenho buscado mais sobre simbologia, né, iconografia, em relação ali aos símbolos. Eu gosto muito de saber, sempre gostei, né, de saber a origem, a história das coisas. Então eu vou além do que a maioria pega ali como função, né? Muita gente que começa com tarô, por exemplo, aprende, claro, o simbolismo, a parte arquetípica para poder fazer os jogos e interpretar. Mas eu gosto de ir além. Por que aquele símbolo ali?
né? De onde veio, como é que surgiu a ideia dele, e aí eu começo a escavar ali os tesouros, né? Da mesma forma, a alquimia que eu estou buscando ali desde a época do Renascimento, né? Aquelas era medieval, onde havia muitos estudiosos aí, Da Vinci, né? Os nossos queridos antigos ancestrais aí, muita coisa para compartilhar. Então, essa é uma das coisas. Tem também o desenvolvimento no sacerdócio aqui com a nossa deusa do amor e da beleza, né? E de muitas coisas mais que a gente vai descobrindo enquanto trabalha com ela, que é a Afrodite. Então, temos aí, né? Até pensei já em compartilhar um episódio só dela, falando do sacerdócio, né? Como é ser uma afrodísia. Porque tem a parte devota, né? Sim, para quem é devoto de Hecate, de Bridget, Perséfone, enfim. A parte que você cultua ali, mas tem a parte que você é sacerdotisa, que começa não só a cultuar, mas ver aquilo no seu dia a dia, né? Trazer aquilo para sua rotina. Então, temos isso também. Gente, esse ano eu participei da Mystic Fair, eu acho que eu já comentei no último episódio, né? Primeira vez na Mystic Fair. E também foi minha primeira vez no Ostara Festival que nós temos aqui. E que coisa legal, que maravilhoso, assim, eu não quero perder mais nenhum, né? Tem muita coisa que eu conheci, pessoas que eu conheci nesses eventos. E no ano que vem, na Mystic Fair, por exemplo, eu já quero ir fazendo cobertura para o pod, trazendo realmente não só a minha experiência, mas conhecimentos lá. Então, eu vou me preparar para participar de mais palestras, né? E, se possível, conhecer parceiros ali para compartilhar diretamente com o pod, né? Como uma entrevista, quem sabe? Se você aí participa da Mystic Fair, né, como expositor, como palestrante, quiser compartilhar aqui com a gente dentro do pod, será muito bem-vindo, né? Já fica o convite. Lembrei aqui que eu tô olhando para ele agora, um livro maravilhoso também que eu comecei a ler da A Casa da Bruxa Natural, que fala, é da Dark Side. Fala, é bem bacana porque vem com aquela ideia de quem pratica no exterior, né, que eles têm um pouquinho uma visão um pouco diferente, tanto pelo clima quanto pela a prática que o pessoal faz lá. Sobre magia de lareira, gente, muito bacana isso. É uma lareira simbólica dentro da casa, né, que é o coração ali da magia da casa da bruxa. Então, ai, é muita coisa legal, muito, muito. Eu fiquei empolgada, vocês já estão percebendo, né? Se deixar, eu vou ficar aqui batendo papo e não vamos para o nosso principal tema de hoje. Finalmente estou trazendo outro sabá, né, gente? Depois do Yuli, que foi o único, e a promessa de toda vez que eu venho, eu prometo que vai continuar. E finalmente vamos para o Lita, né? Os outros já vão chegando logo depois. Ah, mas por que Lita agora, depois do Yuli? Nem é assim a ordem. Enfim, mas nós estamos em dezembro, né? Poucos dias do Sabá de Lita para quem segue a Roda Sul e também para quem segue a Roda Mista, né? Então, quem segue a Roda Sul e a Roda Mista, que é celebrar uma parte dos sabás como no hemisfério norte e outra parte no hemisfério sul. Lita é agora, em dezembro. E para quem celebra a Roda Norte, vai ser Iuli. Então, quando a gente celebra esse sabá? Lita, ele ocorre entre 20 e 21 de dezembro, né? É o solstício de verão, ele marca o solstício, que é o dia mais longo do ano, né? Quando o sol está no auge e alcança a terra para nutri-la, né? É o simbolismo todo aí da história do deus da deusa, né? Então, a terra está no seu auge da fertilidade, gestando em seu ventre as futuras colheitas que nascerão em Belém. Uma pausinha aqui para lembrar você de pegar uma caneta, um papel, um grimório, seu livro das sombras, né?
Se você já tem o seu, aproveita para anotar, né, as informações do sabás, essas coisas que são bacanas aqui que a gente compartilha de conteúdo, para que você insira na sua prática, né? Ou possa lembrar, porque eu pratico, né, eu celebro o sabás já há uns 5 anos, acho que 5 anos ou 6. E ainda assim, às vezes me confundo, né? Principalmente esses que têm nomes diferentes, que é Lita, Lamas, Lugnasá, né? Esses nomes diferentes. E os que ficam mais na minha cabeça são Mabon, Imbolc, Beltane, Yuli, Soen. Os outros, às vezes, eu dou umas confundidas. É sempre legal a gente anotar, né? Então, vocês vão ouvir aqui algumas viradinhas de página. E, para completar, esse ano eu aumentei também o ritmo na escrita, para não perder, né, esse hábito que eu gosto muito de escrever no papel. E os meus livros das sombras, meus grimórios estão todos maravilhosamente com cara de antiguidades, porque eu estou escrevendo com caneta bico de pena, tá, gente? Literalmente a pena mesmo, né? E caneta, a tinta nanquim, investi nisso aí porque eu amo escrever com a letra assim fininha e com esse material é bem bacana. A pena, você sabe, né? Representa o elemento ar, as ideias, a comunicação. Então, você escrevendo com a pena ali dentro do seu livro traz magia também, né? É uma forma de você exercitar a magia ali enquanto escreve. Fica a dica. Enfim, então vamos lá, né? Então, o Sabá de Lita, que é um solstício de verão, ele marca, né, o início da metade mais escura do ano também. Além de ser o dia mais longo, ele começa ali a ter noites cada vez mais longas, né? O sol, ele parte naquela jornada dele, cada vez mais se distanciando para retornar na noite mais longa do ano, que é só lá em Iuli, o sabá do inverno, né? Que pra gente aqui vai ser em julho. O que eu amo dentro disso, do sabás, é essa ciclicidade da natureza que a gente percebe. Depois que eu comecei a celebrá-los, eu comecei a ver esses padrões. Um vai entrando ali no outro, né? Tipo, se entrelaçando com o outro na medida que o ciclo vai acontecendo, né? Então, por exemplo, quando a gente está próximo de um sabá, começa ali uma maré de energia, uma onda de energia. Por isso que falam também que a gente pode comemorar, por exemplo, alguns dias antes e alguns dias depois. Por exemplo, tipo, 3 dias antes do sabá e 3 dias depois também. Porque aquela energia ali ainda está fluindo. Então, assim, os dias próximos, a energia já começa, né? A onda da energia começa e atinge o pico ali no dia e depois ela vai decrescendo, né, gradualmente e até se entrelaçar com o início do próximo, que começa aquela onda de novo, né? Então isso é sensacional, não é? Essa maneira cíclica da natureza trabalhar e tão encaixadinha, tão perfeita, né? Eu amo acompanhar isso, né? Bem, então, o simbolismo do Lita, já falei aqui no início que, por ser o solstício de verão, né, a Terra está no seu auge ali de fertilidade, com o Sol no seu auge também do verão, mais quente, nutrindo-a, né, enquanto ela está no auge da fertilidade, o que pode vir de frutos, né? Trazer aí as colheitas vindouras que vão chegar até Beltane, que é no próximo ano. Então, vai passar por várias fases ali até a colheita, né? Ao celebrar esse sabá, a gente honra a plenitude da terra, da nossa grande mãe, né? Aproveitando a luz no seu auge. Como eu acabei de dizer aqui, ela vai estar no auge do verão ali, o sol
iluminando, trazendo toda a potência dele para fertilizar, né? Para fecundar a terra que já está fértil, né? É um tempo de valorizar, agradecer pela vitalidade, um momento energético de beleza, de felicidade. Por isso ele tem todo um simbolismo voltado ali para a luz, para o sol. Por isso tem os costumes de Lita, acender fogueiras, tochas, velas acesas, né? Colheitas de ervas sagradas ligadas ao sol, né? São girassol, alecrim, louro, calêndula. Achei aqui umas curiosidades bacanas também que eu anotei para acrescentar. Que é o único sabá que às vezes se realizavam feitiços, porque ainda nos dias de hoje acredita-se que o poder mágico dessa data é bem mais intenso, né? A gente acabou de falar aí do auge, da luz, do sol, enfim. Então é um momento de a gente aproveitar para agradecer e também fortalecer a vitalidade, né? Energia, a potência, porque o sol é potência, né? Luz, trazer todo o brilho. Então é importante dizer, como eu já até havia falado aqui agora há pouco, que mesmo que o verão esteja no seu auge, é neste momento também que as noites começam a ficar cada vez mais longas, né? O Deus, dentro do nosso simbolismo aqui, né? Do Deus e da Deus, o Deus também começa o seu processo de declínio, ele começa a ir se afastando, né? O Deus Sol vai se afastando cada vez mais. É hora de exercitar. Então, mesmo com todo esse brilho, é nossa humildade, porque não podemos permitir que ele ofusque as nossas virtudes tão valiosas, né, que estão dentro da gente. Então, tudo no universo é cíclico. Portanto, não devemos ficar presos apenas ao sucesso e à plenitude. É preciso aceitar o declínio e a morte como parte do processo. Fantástico, né? Então, algumas coisas que eu anotei aqui. Que nessa época de Lita, muita gente prefere fazer rituais, né, ao ar livre. Isso desde os antigos aí que começaram a celebrar a Lita. Porque é um momento de agradecer, você está ali na natureza, aberta, recebendo toda aquela luz direta, né? Então, o pessoal fazia muitos banquetes, festas, tudo sempre ali próximo ao fogo, às fogueiras, com todo esse simbolismo da luz e do calor que o sol emana. Então, muitas ervas mágicas eram colhidas, né? Vou contar aqui algumas que são correspondentes ao sabá, que representam, né? Girassol, carvalho, alecrim, louro, calêndula, hortelã, camomila, calêndula escrevo 2 vezes. Tomilho, orégano, manjericão, babosa, suculenta, samambaias, né? Além das frutas cítricas, né? Como laranja, limão. Vamos ver aqui o que mais. De bebidas. São bebidas que refletem a energia do verão, então chá gelado, sucos naturais feitos com as frutas da estação, né? Essas frutas cítricas que a gente acabou de falar. Águas saborizadas com ervas, hidromel. Gente, eu experimentei hidromel pela primeira vez no Ostara Festival e me apaixonei instantaneamente. Que delícia! Cerveja e outras bebidas douradas que representam o sol, né? Claro. As cores, como já é de se esperar, também são cores que vão trazer aí vitalidade, autoestima, alegria. Então, é laranja, que é uma cor tradicional, né, ligada ao sol, amarelo, dourado, verde, azul e branco. Então, um pouquinho do simbolismo de cada cor, né, para não ficar assim, poxa, só porque simbolizam alegria. Não, né, o azul e o branco, por exemplo, são ligados ao céu azul, céu claro de verão, que traz leveza, né? Lembram as águas dos rios e dos mares. O dourado, a própria riqueza, o brilho, a abundância. O amarelo, que é criatividade, alegria, entusiasmo, né? O verde também traz aí a natureza, a abundância que a gente tem bem nessa época do ano, né? Com o verão aí no seu auge.
Então, comidas, né? Eu não vou entrar nesse negócio de receitas mágicas que eu ainda não fiz. Então, assim, confesso que eu não me aprofundei ainda em fazer receitas. Geralmente eu faço a celebração com o altar, né? Com o caldeirão, as ervas, enfim. Mas eu quero experimentar algumas receitas que eu encontro aí no caminho para poder ver, né? Como que funciona isso também, que eu vejo muitas bruxas que celebram os sabás fazendo essas receitas e trazendo mais, né, dessa energia do sabá para dentro de casa, né? A própria bruxa de cozinha, aquele é, aquele que a gente escuta, né? A bruxa de cozinha e realmente, né, trazer para o nosso dia a dia é isso, as receitas, né, as práticas para dentro da nossa rotina. Então, acho que passamos aqui pelo básico. Eu até separei uma passagem no livro, o livro da Sombra do Scott Cunningham. Eu acho que eu citei ele no Yuli também. Hum, deixa eu ver o que que eu peguei dele aqui. A História do Midsummer. Midsummer, o solstício de verão, também conhecido como Lita, chega quando os poderes da natureza alcançam seu ponto mais alto. A terra está nadando em grãos na fertilidade da deusa e do deus. Em tempos passados, pulavam-se fogueiras para encorajar a fertilidade, a purificação, a saúde e o amor. O fogo, uma vez mais, representa o sol, festejado nesta época de maior duração do dia. O Midsummer é um tempo clássico para magia de todos os tipos, excerto extraído de Guia Essencial da Bruxa Solitária, do Scott Cunningham. É legal que ele cita esse outro livro dele dentro do livro das sombras, né? É, eu tenho esse livro das sombras, eu comprei bem no início dos meus estudos, porque eu queria ter uma visão, né? É bem abrangente, principalmente para quem começa e quer ver tudo, né? Ervas, altar, muita coisa aqui. Só que ele mesmo fala, o caminho de um tradicionalista americano é muito voltado para a prática no norte, então até os sabás aqui estão voltados para a roda norte. A gente tem que inverter, né, em relação às datas. Algumas ervas que ele cita também não são endêmicas aqui do Brasil, a gente nem encontra com facilidade. Não recomendo para quem está começando e que assim já prática, sabe? Mas eu recomendo para quem quer teoria, quer aprender, ter o conhecimento, enfim. Mas para quem já quer praticar, acho mais fácil pegar algo que esteja de mais fácil alcance, né? Por aqui. Então, eu gostei bastante de me aprofundar em Lita, porque mesmo celebrando cada um deles, como eu falei, às vezes a gente, assim, eu tenho, às vezes confundo os nomes, né? Mas quanto mais a gente busca, mais a gente se conecta à essência daquilo ali, descobre mais coisas, né? As versões, como outros praticam também. Então, por exemplo, essas celebrações dos sabás não eram só dos celtas, mas os nórdicos também celebram sabás, só que na maneira deles, né? Que é algo que eu pretendo estudar com um pouco mais de dedicação para conhecer. Eu sou muito aficionada à cultura nórdica também, inclusive. Eu não sei se eu já contei aqui que jogo que comecei a estudar, né, para jogar também runas, ler runas nórdicas, bem lá no início, antes mesmo do tarô. E foi em razão de começar com tarô que eu dei uma parada um pouco com as runas, porque não me conectei tanto com elas, mas neste ano elas me chamaram de novo. Então, é outro assunto que a gente pode conversar em um pouco mais pra frente, em relação a experiências e aprendizados sobre as runas, que são muito fortes, aliás. É, então, viram, né, muitas. A gente vai. Quanto mais a gente aprende, mais práticas vão chegando e a gente vai desbloqueando.
conhecimentos aí no caminho. E, como eu dizia, a gente vai se conectando mais quando busca também mais a respeito das práticas dos sabás. E algo que eu não comentei aqui, por exemplo, é que essa prática, né, da celebração da roda do ano vem da bruxaria natural, é também praticada pelos wiccanos, todas as outras vertentes da bruxaria, e só que, e aí, quando vai seguindo para outras vertentes, né, começando da Wicca, por exemplo, que já cultua deidades, né, entidades, começa ali também as práticas junto aos deuses, né? Então, você que cultua alguma divindade, que faça sacerdócio a ela, que tem correspondência, por exemplo, com o sabá, que pode se fortalecer ali energeticamente no sabá, faz essa conexão também, faz essa ligação. Por exemplo, o Lita, que é o próprio nome, né, que traz o sol aí, a energia mais forte solar, pega as divindades que são ligadas ao sol, por exemplo, já penso em Apolo, né, para quem cultua Apolo. Eu tenho aqui algumas anotadas também. A deusa Sol, que é nórdica, Suna, germânica, Bastei Sekhmet, que são egípcias, Aurora, romana, né? Tem outros também aí que você pode, para quem, né, cultua, fazer uma busca, conhecer melhor. Esses eu não entrei muito nesse tema aqui ainda, né? Nessa busca das divindades ainda, porque no meu interesse, né, das que eu trabalho aqui, que eu tenho conexão, não tem ainda, né? Não chegou ali o momento delas de conectá-las à prática do sabá. Mas vou testar aí já para os próximos como que eu conecto o meu culto a Afrodite, por exemplo, o meu culto a Hecate, a algum desses sabás aí que elas melhores se encaixem, né? Bem, pessoal, acho que hoje sim, né, deu para passar aqui bastante informação. Mas se você tiver alguma dúvida, quiser comentar, compartilhar alguma experiência também, está super bem-vindo para compartilhar aqui nos comentários, lá no Insta, ou me chamar também para a gente bater um papo, né? Trocar uma ideia em relação a essas experiências. Estarei por lá. E a gente vai trocando ideias, né? Eu vou deixar aqui na descrição do episódio a nossa playlist de sempre, né? Que também cresceu bastante esse ano. Playlist para você cultuar. Tem muitos, muitas músicas e cânticos novos lá dentro, né? E uma nova que eu abri só para poder me conectar cada vez mais com a Afrodite, para usar nos rituais com ela. Já vou deixar aqui para você conhecer também, mas é claro, vamos ter aí um episódio só para falar sobre os afrodísias também. E se você quiser também de alguma outra deidade, uma divindade, ou alguma vertente, ou cultura, né? Vamos falar mais sobre as deusas celtas, as deusas nórdicas, que sim estão dentro dos meus estudos. Claro, não aprofundei ainda em muitas delas, mas na medida que a gente puder ir falando sobre, eu vou gostar pra caramba, porque faz parte aí da minha trajetória de estudos, né? Então é isso. Até o próximo, que vai ser muito em breve, porque temos os assuntos aí para poder ir compartilhando. E mais uma vez, né? Obrigada pela presença, por ter ouvido até aqui. Se você gostou, deixa aí a sua avaliação aqui no nosso pod, que é muito importante. Siga, né? Compartilhe com quem você acha que também precisa conhecer um pouquinho mais sobre esses temas maravilhosos aqui que a gente compartilha sobre espiritualidade, né? Até a próxima. Blessed be.